sobre um texto que estava lá em João, mas eu confesso que eu vou contar para vocês, na verdade, uma historinha. Tá? Senti no meu coração ali de contar uma história para vocês. Existe um texto na Bíblia, que está no primeiro livro da Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, e esse texto ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu quero contar nessa noite uma historinha para vocês em cima desse texto, em cima desse Gênesis capítulo 1, versículo 1. A história que eu quero contar para vocês nesta noite é a seguinte: Deus havia criado os anjos, havia criado os querubins, os serafins. Deus havia criado a Lúcifer, que foi uma das mais belas criações de Deus. E depois Deus criou a terra também. Deus criou o céu, criou todos esses seres, os minerais, e criou a terra. Aí um dia houve algo no céu, começando de baixo, porque esse ser chamado Lúcifer, ele estava no jardim chamado Éden, e ele tinha o desejo de ser maior do que Deus. Ele queria ser maior do que Deus, ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele achou que ele era bonito, ele achou que ele era belo, ele achou que ele estava podendo, ele achou que ele podia fazer coisas até melhores ou maiores do que Deus. Ele queria ser, que o trono dele fosse acima do trono de Deus. E Deus o lançou por terra, Deus o condenou para a eternidade. E esse ser, a partir desse momento, ele deixou de ser bonito, ele deixou de ser belo, ele deixou de ser precioso, ele deixou de ser luminoso, e ele passou a ser o diabo, Satanás, opositor, agressor, difamador, roubador de vidas. Ele passou, a partir desse momento, a odiar tudo aquilo que se relaciona a Deus. Deus, no seu amor muito grande, ele havia colocado esse ser para ser o primeiro governante da terra. Aí Deus começou a criar um monte de coisas, criou uma série de coisas, como o sol, a estrela, a lua, os peixes, o mar, os animais marinhos, os répteis, as aves, a natureza. Deus foi criando tudo e via que isso tudo era bom. Ele achava que aquilo era maravilhoso, era muito bom. E um dia Deus olhou e falou: olha, falta algo, nós precisamos criar o homem, e fazer o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós precisamos fazê-lo parecido conosco. Deus estava conversando com Cristo e com Jesus nesta hora. Deus pega do pó da terra e forma o homem, um boneco chamado Adão. E ele via que nesse boneco faltava algo, porque ele até então era somente um boneco. Ele não podia se mover, ele não podia falar, ele não podia respirar, ele não podia ficar em pé, ele não podia cantar, ele não podia dançar, ele não podia levantar as mãos, ele não podia andar, ele não podia enxergar, ele era um boneco. Deus falou: falta algo neste homem, para que ele possa ser a nossa imagem e semelhança. Deus chegou, deixou a sua glória, se aproximou daquele boneco, pegou ele e soprou nas narinas dele o fôlego dele, o fôlego de Deus, a vida de Deus, o Espírito de Deus. E a vida verdadeira, ela está no Espírito. Aí, aquele homem começou a andar no jardim, começou a novamente assumir o lugar daquela primeira criação, que era Lúcifer. E Deus o coloca agora como segundo governante, porque Deus agora estava confiando no homem, estava dizendo: olha, agora ele é nossa imagem e semelhança, ele se tornou alma vivente. E o homem passou a andar, a respirar, a ter comunhão com Deus, a olhar aquilo que Deus havia feito, cuidava do jardim, olhava as plantas, dava nome aos animais. Todos os dias, pelo finalzinho da tarde, Deus vinha e conversava com ele, batia um papo de amigo, porque o homem não tinha pecado, ele não estava afastado de Deus, ele tinha uma comunhão plena e perfeita. E ele começou a falar com Deus, havia um relacionamento muito grande. E Deus tinha dito: olha, você pode nesse jardim administrar, comer tudo o que há nesse jardim, de todas as frutas você pode comer desse jardim. Mas só de uma fruta você não pode comer nesse jardim.
Você não pode comer daquela fruta que está no jardim, que é a fruta da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer desta árvore, você vai perder essa comunhão comigo. Você vai perder esse prazer maravilhoso que você tem na minha vida. Porque ele comia da árvore da vida e ele tinha mais comunhão, ele tinha mais perfeição, ele tinha um corpo glorificado, ele não tinha um corpo cansado, ele não tinha um corpo de enfermidades, ele transportava-se de um lado para o outro em fração de segundo, porque ele não tinha pecado, ele tinha um corpo e ele tinha um jardim imenso para cuidar daquele jardim. Estava ali a mais bela das criações de Deus. Paulo fala isso no Novo Testamento, que Deus teve prazer em criar o homem, que o homem para Deus foi o poema. Quando Deus criava e soprava a sua vida no homem, aquilo era como música para os ouvidos de Deus. Só que houve uma coisa muito ruim que aconteceu com esse homem. O homem, ele pecou, ele desobedeceu a Deus e ele caiu. E a partir desse momento ele entregou de mão beijada para aquele primeiro governante que era Lúcifer e agora ele é Satanás. Ele entrega de mão beijada tudo aquilo, o domínio, o governo, a autoridade que Deus havia dado para Adão. Ele entrega tudo isso para Satanás. E o homem morreu espiritualmente e saiu da presença de Deus. Deus os expulsa da sua presença. E Deus olha e fala, mas eu não consigo ficar sem a minha criatura, a mais bela criação das minhas mãos, eu não consigo ficar sem ele. Olha, vamos elaborar um plano. Esse plano já estava até então na mente de Deus. Nós precisamos elaborar um plano para que novamente o homem, ele possa, o ser humano, estar comigo novamente na eternidade. Aí Deus falou, olha, vai nascer um filho de uma mulher, que esse filho de mulher, ele será o meu filho. Ele será um descendente de mulher, ele vai vir ao mundo, mas ele vai ser o meu filho. E esse meu filho, o único que eu tenho, eu vou dar ele ao mundo, por amor ao mundo. Aleluia. Porque eu não quero perder a criatura, aquilo que eu fiz de mais perfeito, de mais velho, eu quero tê-los comigo na eternidade. Deus elaborou esse plano, escreveu isso, testificou isso, e a partir daquele momento começaram a acontecer uma série de coisas. Havia um opositor, que esse opositor ele está no mundo até hoje, e pedindo que as pessoas se aproximem de Deus, e pedindo que as pessoas se acheguem a Deus. Ele quer encobrir a verdade para que as pessoas não conheçam a verdade, porque a própria verdade, ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. Aí o homem começou na sua trajetória, na sua caminhada. Aí Deus começou a ver que o ser humano ele começou a ir para um caminho de promiscuidade, começou a se degenerar, começou a se afastar dele. E Deus, permeando na história uma forma de não permitir que aquela promessa que ele havia dado, ela fosse por terra, fosse por água abaixo. Aí ele chamou um homem que não era nem um homem dele, não era nem dos filhos dele, era um homem totalmente idólatra. Ele lá na terra chamada terra de Ur dos Caldeus, nas planícies de Sibear, ele chama um homem chamado Abrão. Ele fala, Abrão, eu vou fazer de você uma grande bênção. Através de você, Abrão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Sabe por quê, Abraão? Porque eu faço uma aliança com você.